Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu converso com o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o professor Willis Abel Farcar Tabosa, ele que foi eleito para a gestão de 2016 a 2020. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Inicialmente, gostaria de parabenizá-lo e desejar uma ótima gestão para esses próximos anos. Eu que agradeço, mas sempre uma boa oportunidade para conversarmos com a comunidade interna, com as pessoas que nos assistem neste programa, que tem tido uma boa audiência. Gostaria de ambientar um pouco a sua trajetória, né? Professor formado em Biologia, mestre, doutor, e desde quando o senhor entrou aqui? Quando foi o seu ingresso na instituição, passando pelos cargos de pró-reitoria até chegar então à gestão reitor do Instituto Federal, professor? De fato, a minha trajetória acadêmica se mistura com a trajetória de gestão, de uma maneira geral. Nós começamos na instituição em 1995, trabalhando no campus que é hoje chamado Campus Mossoró. Na época era a Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. Trabalhamos o ano de 95 inteiro, no ano de 96 fomos remanejados para Natal. Nessa época só existiam os dois, né? Natal e Mossoró. Somente Natal e Mossoró. E era ainda uma instituição que não tinha a pujança, né, o crescimento que é hoje o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na época era Cefet? Ainda era Cefet. O diretor-geral era o professor Francisco das Chagas de Maris Fernandes, que hoje está ainda trabalhando conosco, graças a Deus, com toda a sua experiência. E de Mossoró para Natal, com os cargos de gestão, professor? Então, Mossoró para Natal, nós começamos então a fazer um crescimento, não é, do ponto de vista acadêmico. Então, foi na oportunidade que nós fizemos a nossa primeira pós-graduação, uma especialização em bioecologia, sou licenciado, né, em ciências biológicas. Depois, nós fizemos o mestrado, em 98 a 2000, mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente. Quando nós retornamos do mestrado, então surgiu a oportunidade, havia uma mudança também de gestão, então passava a assumir a direção geral do Cefet o professor Getúlio Marques Ferreira, e aí eu queria fazer aqui, aproveitar e fazer uma observação importante, foi o principal idealizador dos institutos federais, né, quando ele saiu da direção do Cefet e foi trabalhar na CETEC como diretor de desenvolvimento da rede. E nesse processo eu passei a ser também coordenador de planejamento do Instituto, subordinado à diretoria de administração, que era da pasta, era o professor José Gilson de Oliveira, da Diacom. Então passamos 4 anos nesse projeto, nesse processo, e em especial um trabalho, naquela oportunidade a gente tinha uma dificuldade de investimentos muito grande, recursos para investimento muito grande. Então nós fizemos um trabalho junto a um projeto que chamava-se PROEP, Programa de Reestruturação da Educação Profissional, onde a gente conseguiu recursos para capacitação, e para aquisição de equipamentos e reformas, de uma maneira geral, das duas unidades, Natal e Mossoró. Após terminar essa primeira fase, nós passamos então a ser coordenador do curso superior em meio ambiente, na época, ficamos 2 anos, 2004 a 2006, e sempre dando aula, então trabalhando. E nesse mesmo processo eu comecei no doutorado. Então é sempre um trabalho paralelo, acadêmico e de gestão. É uma formação contínua, né? Isso, muito intensa. E em seguida, nesse processo de conclusão do doutorado em educação que eu fiz aqui na UFRN, nós fomos convidados pelo professor Radir Dias de Medeiros para ir ser o diretor de desenvolvimento tecnológico. Na época não tinha esse nome, diretoria acadêmica, da então recém-criada, unidade também de ensino descentralizado, a unidade de Currais Novos. Então, Currais Novos e Panguaçu e Zona Norte, e eu fui trabalhar lá, passamos o ano de 2007, foi então que o professor Belchior venceu as eleições para diretor do Cefet em 2008, nos chamou para a diretoria de Relações Empresariais, após nos transformarmos em Instituto Federal. Essa diretoria se transformou em Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias e depois Pró-Reitoria de Extensão, e ficamos até 2012,
quando então, pela saída da professora Ana Catarina para Brasília, foi trabalhar na CETEC, houve uma mudança e nós passamos a assumir a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e ficamos até o final da gestão do professor Belchior. Professor, queria registrar, e a próxima pergunta que eu faço é sobre essa cerimônia, essa solenidade que houve, então, neste mês de maio, da transmissão da posse, né? Eu acho que ela vem representar um pouco desse trabalho que foi feito em conjunto, e não é só um reitor ou um novo reitor, mas um trabalho contínuo. Como é que o senhor avalia, então, esse fato do evento em si e essa repercussão que ele teve? De fato, foi a primeira vez que nós realizamos esse tipo de solenidade dessa magnitude e com esse nível de organização, porque nós não tínhamos essa experiência, mas nós entendíamos, tanto eu como o professor Belchior e toda a equipe no processo de transição, que era preciso a gente realmente mostrar muito mais do que a gente tem mostrado hoje na nossa instituição. Então foi muito gratificante, primeiro, ver um auditório praticamente lotado, não é, como nós tivemos, ver o nível de organização e ver a alegria. Antes de mais nada, foi uma solenidade alegre. Tem um colega que colocou para nós assim, olha, Willis, foi uma solenidade humanista. Né? O reitor que saiu chorou, o reitor que entrou chorou. Teve até um colega que colocou no Facebook que são vários chorões, porque nós somos seres humanos, nós temos sensibilidade, né? Não é o fato de você estar assumindo uma função como essa que você perde sua identidade como pessoa, como sujeito. Então, eu tenho aqui aproveitar a oportunidade de agradecer a toda a equipe, tanto do Campo Central como da reitoria, e inclusive com a colaboração da equipe cerimonial da UFRN, que nos ajudou nesse trabalho. Então foi um trabalho muito parceiro de todas as pessoas e culminou com aquela festa que foi realmente muito bonita, uma festa muito alegre, as pessoas felizes, para mostrar exatamente que nós somos uma instituição que tem essa equipe, né, fantástica de pessoas que trabalham com dedicação, com apreço, com carinho, e é exatamente isso que vai nos motivar cada vez mais nesse trabalho de agora em diante. Você faz uma ciência não só com prosa, mas com poesia também, né, professor? Muito importante, muito importante. Prosa e poesia, não é? Ordem e desordem, todas são partes do mesmo sistema. E eu, que tenho algumas leituras nessa área, gosto muito disso. Não, são complementares. Não se faz prosa sem poesia e não faz poesia sem prosa. Não se faz ordem sem desordem, desordem sem ordem. Não se faz vida sem diversidade. Eu que sou biólogo tenho para mim essa palavra como muito cara. E foi exatamente essa diversidade de profissionais, de pessoas pensando, que fez aquela cerimônia muito bela e eu fiquei realmente muito feliz e muito emocionado. Professor, agora no cargo de reitor, né? Quais são os próximos desafios? Desde a rotina de trabalho, os desafios de colocar todos esses campos do Instituto no Rio Grande do Norte para continuar andando em meio a um cenário que às vezes fica meio desgastado politicamente e também a questão própria econômica. Quais são os próximos desafios? Eu quero tomar aqui um pouco da metáfora que o professor Belchior fez na sua fala, né? De que ele recebeu um terreno fértil e foi arando, cultivando e plantou várias árvores, né, que hoje estão crescendo e vão continuar crescendo como qualquer ser. Né? Mas hoje nós enfrentamos uma situação, digamos assim, de uma certa aridez de terreno, não é? Com uma certa escassez de chuvas, mas o que faz um homem de mãos verdes, como diz um escritor francês, um biólogo francês chamado Jean-Marie Pelt, ele escreve um livro chamado Linguagens Secretas da Natureza, a comunicação dos animais nas plantas. Ele fala que o homem de mãos verdes são aqueles que têm uma energia capaz de fazer com que as plantas, mesmo nas condições mais adversas, possam crescer e possam frutificar. E é exatamente isso que eu pretendo, trabalhar como um homem de mãos verdes, fazendo com que essas plantas, não é, esse crescimento que fez, né, durante todo esse trabalho possa se desenvolver mais ainda. Isso por meio de quê? Por meio exatamente da estrutura que nós temos hoje, por meio das pessoas que nós temos no seu nível de qualificação, no seu nível de comprometimento. Esse programa, por exemplo,
dar um tom do que nós somos capazes de fazer. Levar a comunicação, levar a interação com a comunidade de forma profissional, de forma inteligente e muito acessível. Então é esse o trabalho que nós pretendemos desenvolver ao longo desses anos que temos pela frente. Hoje nós temos quantos campos? Existe a possibilidade, quem sabe, do surgimento de novos? Sem dúvida. Veja bem, é importante destacar que o planejamento feito pela instituição, desde que o MEC e, evidentemente, o governo lançou as chamadas públicas, foi um planejamento de longo prazo, né? De curto, médio e longo prazo. E nesse contexto, prevê dentro desse planejamento um pouco mais do que os 21 campos que nós temos, para atender exatamente os critérios que foram estabelecidos, critérios de atendimento ao IDH dos municípios onde estão inseridos, critérios de distância entre um campus e outro, para que um estudante de uma cidade possa ter acesso a um campus ou outro, dependendo da escolha que ele faça, critérios de atendimento ao desenvolvimento local, com seus aspectos regionais, aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Ou seja, foi feito um planejamento com critérios. Só que nós não dependemos só disso. Nós dependemos do governo federal, que, por meio de chamadas públicas, nos dá as condições de financiamento para que a gente possa desenvolver e constituir novas unidades. Neste momento, já não tínhamos ainda uma perspectiva e ainda mais agora nós não temos nenhuma outra perspectiva porque temos um governo novo. Embora sejamos agentes de Estado e como agentes de Estado vamos continuar a desenvolver o trabalho que está previsto nos normativos legais, nas diretrizes do Ministério da Educação, sempre há, numa mudança de governo, uma ou outra diretriz que até o momento nós não sabemos. Então não sabemos se vai haver uma nova chamada pública, se vai haver nova expansão. No entanto, se houver, traremos isso para a discussão com a comunidade do que está previsto, de pelo menos três novos campos. Mas isso ainda é uma grande dúvida, que nós não podemos nesse momento afirmar que vai acontecer ou não. O fato é que o que a gente... Mas no campo das ideias já se tem... Sim, isso está planejado já realmente há algum tempo para que a gente possa preencher no mapa do Rio Grande do Norte os espaços vazios que nós temos para atender exatamente aqueles critérios que foram anteriormente citados. Você tem uma ideia de mais ou menos quantos municípios a gente consegue ofertar cursos com os alunos, com os 21 campos? Bem, nós estamos hoje instalados em 19 municípios, mas o nosso nível de abrangência, pelo que está hoje, é praticamente os 167 municípios do estado. E por meio da EAD nós atingimos inclusive municípios fora do estado. Nós temos um polo no estado da Paraíba. E a ideia é que a gente possa expandir, por meio também da EAD, mais outros polos para fora do estado, Paraíba, enfim, norte, nordeste e norte, de uma maneira geral, porque afinal de contas as tecnologias hoje atingem o mundo inteiro. Quiçá, o nosso propósito, dentro do nosso plano, é que a gente possa ter, como tem grandes universidades do mundo inteiro, os cursos em massa, em que atinge para fora, inclusive, do país. Por que não? Afinal de contas, as tecnologias da informação nos ajudam e hoje a gente tem um campus muito bem estruturado e muito bem trabalhado para esse desenvolvimento de atividades dessa natureza. Professor Willis, a gente vai precisar fazer uma pausa agora, mas a gente volta com o segundo bloco e você que está em casa não saia daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Willis Abel Farcá Tabosa. Ele é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Professor, o primeiro bloco terminou meio com uma pergunta aí que eu deveria ter feito e agora eu faço, Esses 3 planos de novos campos, já se tem uma ideia, Como é que param então as pesquisas para, quem sabe, a instalação ou a inauguração de novos campos, se os recursos de um plano federal chegarem? Veja, nesse meio termo entre os campi que nós tínhamos previstos e a consolidação, surgiram algumas mudanças, algumas variáveis. Uma delas foi a constituição dos chamados campi avançados,
que não existia nos primeiros planos, nas primeiras chamadas públicas, os primeiros planos de expansão, a chamada fase 1 e a fase 2 e do plano de expansão do governo federal. Surgiu na fase 3 a figura do plano do campus avançado. O que foi que nós fizemos de forma muito prospectiva? A estrutura do campus avançado era muito mais simples do que é um campus hoje. E nós decidimos, né, de forma muito autônoma, porque nós temos esse nível de autonomia, não construir um campus ou uma estrutura que fosse pequena, que destoasse dos campi que a gente vinha fazendo. Por quê? Porque os nossos alunos, certamente, os nossos servidores se ressentiriam né, de estar trabalhando num campus que teria uma estrutura física e possibilidades menores de crescimento. Então, numa possível expansão 4, um plano de expansão 4, que eu não sei realmente se vai acontecer, a gente vai ter que rever, antes de mais nada, antes de implantação de novos campos. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente implantar novos campos, a gente tem que consolidar, por exemplo, o campus avançado. Porque hoje ele já tem servidores, né, docentes e técnicos administrativos, os alunos já estão fazendo seus cursos lá. Então, nada mais justo, nada mais bem planejado do que você ampliar aquilo que você já tem hoje e transformar esse campus em campus avançado, em campus efetivo, não um campus avançado que tem uma relação de dependência, por exemplo, dos campi, como é o caso de Lages em relação a João Câmara e o caso de Parelhas em relação a Currais Novos. No tocante à gestão de pessoas, no tocante à administração, há uma dependência. Por quê? Porque o quadro de servidores técnicos administrativos não é completo. Isso acontece também com a unidade das Rocas, na Cidade Alta. Da mesma maneira, não é? Que foi uma unidade pensada para quê? Para que o campus da Cidade Alta pudesse atingir os seus 1.200 estudantes. Como o espaço na Cidade Alta, né, fisicamente, o campus que tem uma estrutura histórica, não pode ser ampliado, não só por conta da questão histórica, mas por conta dos espaços físicos ao redor, né, nós encontramos essa alternativa da rotunda. Então, a ideia é que também essa unidade possa ser provida de uma melhor estrutura de servidores. A gente já está fazendo isso com planejamentos internos, de alocação de mais servidores do que estaria previsto nesse primeiro momento, né, dentro, evidentemente, das possibilidades da disponibilidade que nos é dada pelo Ministério, mas que a ideia também é exatamente essa, de que esta unidade possa ser ampliada do ponto de vista da sua oferta. Então, antes de priorizar a construção de novos campi, consolidar esses que surgiram numa situação que não estava prevista inicialmente nos primeiros planos. Então, pelo que a gente vê, é todo um planejamento, né? E penso eu que para os próximos, ou para a criação e institucionalização dos avançados, eles estão já dentro desse plano a curto e a longo prazo. Sim. Eu queria, inclusive, aproveitar e fazer um esclarecimento importante sobre o nosso campus EAD. Ele está previsto, né, legalmente por um decreto, 1591. Esse decreto, ele trata, lá, na verdade, ele trata como polo, mas nós não temos só um polo, na verdade, nós temos uma unidade muito mais densa do que um polo, né, simplesmente como existe em outros institutos. Então, é importante destacar que legalmente ele está previsto. O que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar é justamente para que essa unidade possa entrar na matriz orçamentária para caracterizar ainda mais, né, essa legalidade que está prevista em lei. Então, essa também é um outro avanço e, aliás, é um diferencial nosso. Eu tenho a tranquilidade de dizer que são poucos os institutos que têm uma estrutura próxima da nossa. Igual a nossa não tem nenhuma outra estrutura. Nem mesmo a antiga Universidade Federal do Paraná, que doou uma unidade de educação à distância para o Instituto Federal do Paraná, nem mesmo ela hoje está com essa estrutura e com o trabalho que é desenvolvido dentro de um planejamento de democratização da educação profissional no nosso país. Dentro dessa perspectiva, já que o senhor citou o campus de educação à distância, como é que estaria esse cenário das parcerias com a ETEC Brasil, Universidade Aberta do Brasil, quem sabe até o próprio Pronatec para oferta com o campus avançado?
Bem, nós, desde o início do ano, fizemos o trabalho que foi solicitado de aquisição de recursos por esses dois programas, né? E isso está acontecendo, os cursos estão acontecendo. Nós não sabemos da agora em diante se haverá algum tipo de reformulação. Ainda não fomos, o Conselho de Reitores da Rede Federal, o CONIF, não foi ainda contactado pelo Ministério da Educação para nenhum tipo de diálogo, conversa nesse sentido. Então nós estamos ainda em compasso de espera num novo diálogo com o atual ministro. Então por isso estamos desenvolvendo o trabalho, como eu falei anteriormente, do que já estava previsto, não é, de funcionamento. Então isso continua acontecendo, os cursos estão acontecendo, as atividades estão sendo desenvolvidas normalmente, dentro do planejamento, inclusive, que nós fizemos e foi aprovado recentemente nosso plano de ação pelo nosso Conselho Superior. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando com as políticas que estão definidas, né, atualmente, dentro do antigo Professor governo. Willis, no campo da oferta dos cursos, né, existe a possibilidade da criação de novos cursos? Por que eu faço essa pergunta? Porque, por exemplo, o Instituto vai passar a ofertar, e já ofertou agora, recentemente, o primeiro curso de engenharia, né, engenharia de energia. Além desse curso, que já vem chancelar um trabalho significativo nessa área específica, existe a possibilidade de outros cursos nos devidos campos do Instituto? Perfeitamente. Essa também é uma pergunta muito boa para a comunidade tomar ciência. Como vocês sabem, nós somos uma instituição de educação básica, técnica e tecnológica. E a nossa principal oferta, até por lei, por exigência legal, é dos cursos técnicos de nível médio. E assim, nós o fizemos no nosso plano de desenvolvimento institucional. Nós coordenamos todo esse processo em 2014, quando eu estava na Pró-Reitoria de Planejamento. Então, toda a nossa previsão de ofertas de curso está descrita nesse plano, com o número de vagas ofertadas e qual o ano de entrada até 2018, que é quando termina a vigência desse plano. Em essência, novos cursos são mais nas áreas, são mais no nível superior. Então é o caso da engenharia, tem outras engenharias sendo também gestadas no âmbito dos campi, em especial no campus Natal Central. Então, basicamente, os novos cursos em termos de nomenclatura são os cursos de nível superior, tanto cursos de graduação tecnológica, como até em nível de pós-graduação. Os cursos técnicos, de uma maneira geral, são os que nós temos hoje colocados. Né, o que podem surgir são variações com relação ao curso de formação inicial e continuada, porque são cursos de curta duração. Os cursos que podem técnicos ser apresentados. médios já estão consolidados, né? Perfeitamente. De uma maneira geral, eles estão todos aí ofertados. E existem estudos, né? Nós estamos aí dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, né? Aliado a esse plano foi que nós fizemos, na verdade, nós temos todo o nosso plano de ação para os próximos 4 anos, aliado em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional e nosso projeto político-pedagógico, que está em plena vigência. O que nós precisamos e estaremos fazendo nos próximos meses é justamente o processo de discussão do nosso PPP, não é? E o processo de consolidação cada vez maior do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. Então está tudo em sintonia. E nessa perspectiva nós estaremos discutindo, por exemplo, com a criação da comissão de discussão do cursos técnicos integrados, em especial em 3 anos. Mas não será só o técnico integrado na modalidade de jovens e adultos, o técnico subsequente, e até o resgate da oferta, da possibilidade da oferta da concomitância, visto que nós temos possibilidade de construirmos parcerias, né? E a ideia é justamente construirmos e ampliarmos as parcerias, tanto com o poder público estadual como municipal. Né? Eles têm uma necessidade de ofertas de educação profissional, mas eles têm uma dificuldade. Como nós somos os principais protagonistas da educação profissional no Estado, esse diálogo vai se tornar cada vez maior. A gente já fez contatos, a própria secretária que esteve presente, já fizemos um pré-agendamento de visita, então todos esses projetos serão tocados agora em diante. O senhor falou umas parcerias, né, interinstitucionais e até entre países, quando a gente cita essa ligação, como a Universidade do Minho, né? O Instituto prevê outras parcerias e quais são as que já existem hoje? Bem, nós temos parcerias com alguns países, tanto na Europa quanto na América, de uma maneira geral. Temos parceria com os Estados Unidos, nós temos parceria com o Canadá, nós temos parceria com a França, nós temos parceria forte, muito forte com Portugal,
até porque nos facilita pela proximidade da língua. E nós estamos construindo parcerias também com Itália, com Espanha, né? Tivemos no passado mais parcerias com os países do Oriente, mas eu estou falando em especial os países da Ásia, dos tigres asiáticos, mas está um pouco mais distante nesse momento, queremos resgatar. Então, a ideia é ampliar a internacionalização. E a proposta é nesse sentido. Por quê? Porque, como também instituição de ensino superior, nós precisamos dar e ter a interlocução do ponto de vista do desenvolvimento de ensino, né, de projetos de ensino, e projetos de pesquisa e projetos de extensão, principalmente na área de inovação tecnológica. Né? E tem uma ligação muito intensa com os cursos ofertados, né? E é a nossa principal expertise, né? É discutir ciência e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da nação e da sociedade como um todo. Então é esse olhar, né, importante pela internacionalização, a gente precisa fortalecer. Hoje a coordenação que trata, né, a assessoria que trata de relações internacionais ainda está alocada na Pró-Reitoria de Extensão, no processo de discussão de reformulação dos nossos documentos normativos, como nós falamos, né, durante toda a campanha, e obviamente está previsto isso legalmente. O objetivo é fortalecer essa ação. Então, por quê? Porque esse fortalecimento dessas parcerias cresce também, não é, o desenvolvimento da instituição. Não só no nível superior, porque nós temos estudantes, por exemplo, com os liceus franceses, que equivalem os nossos institutos federais, são fundamentalmente de ensino médio como nós. Então, essas parcerias não só para beneficiar e para ampliar a ação de nível superior, mas também para fortalecer o nosso trabalho no nível médio. Professor, a gente infelizmente está já nos últimos segundos do nosso programa, mas eu queria parabenizá-lo, né, e mais uma vez desejar uma ótima gestão do Instituto, que essa identidade institucional possa se consolidar, que já é consolidada cada vez mais com essas parcerias. Eu agradeço mais uma vez, né, sempre um prazer estar aqui conversando, né, com a nossa comunidade interna, com o público que nos assiste pelas redes sociais, enfim. E dizer da minha grande alegria. Eu estou cada vez mais motivado, estimulado, incansavelmente trabalhando, não é, com uma agenda muito cheia, mas é exatamente fruto de todo esse processo de crescimento, não é, de elevação do nosso trabalho feito por todos os que nos antecederam e que a gente pretende continuar e consolidar cada vez mais, para que essa instituição seja cada vez uma instituição de projeção na nossa sociedade e no Brasil como um todo. Ok, professor, e você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, com reapresentação aos domingos no mesmo horário. Vale lembrar que você pode acompanhar todos os nossos programas anteriores, a Educação em Pauta, através do YouTube. Lá você vai encontrar os vídeos na íntegra. A gente se vê na próxima semana. Até lá!